Crise da saúde em Portugal, crise na Madeira, Médio Oriente, China e Estados Unidos e o Brasil. Essa semana está quente. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Bem-vindos a mais um programa Política Impura pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Pedimos a você que está, porventura, nos conhecendo hoje, que assista esse vídeo até o final, que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a difundir o nosso trabalho. Henrique, está com você. Como é que anda Portugal essa semana? Para começar, a saúde. Ministra cai, ministra não cai. O que está acontecendo? Parece que Portugal está doente. Pois. Antes de mais, cumprimento os nossos espectadores e realmente parece que há uma certa doença em Portugal. A saúde está em crise, já há muito tempo que está em crise, embora essa crise seja uma crise, de certo modo, de crescimento. Nós crescemos muito na saúde. E agora, quando crescemos muito, depois queremos as coisas melhores ainda, melhorar ainda. Não nos contentamos com aquilo que temos. E leva a este tipo de situações. Porque, muitas vezes, os governos pretendem, sobretudo, no caso do governo de António Costa e anteriormente de Passos Coelho, pretenderam poupar, cortaram na saúde e isso leva a constrangimentos nos cuidados médicos, nos cuidados de saúde, de modo geral. O que é que sucedeu realmente esta semana? Nós temos... O atual governo disse que em 60 dias resolvia os problemas todos, nomeadamente o problema da saúde. Claro que isso era apenas campanha eleitoral, mas a verdade é que resolveu um problema com os médicos, mas outros problemas, nomeadamente, por exemplo, os problemas das urgências de ginecologia e obstetrícia, não resolveu. Ainda estão para resolver. E quase que abdicou de o resolver. Agora, a ministra diz que dedica 60% do seu tempo ao INEM, porque, entretanto, morreram umas 11 pessoas já, eventualmente devido às consequências da greve do INEM. Mas os problemas do INEM não são de agora, efetivamente. Embora, quando este governo tomou posse, disse que ia resolver tudo. Mas, passado estes meses todos, ainda não resolveu nada, bem pelo contrário, as coisas agravaram-se. Claro que o problema vem já dos tempos de António Costa, porque o seu Ministro das Finanças levou a que se apertasse o cinto para que o déficit baixasse para abaixo dos 100% do PIB. E conseguiu. Mas conseguiu, por exemplo, não contratando, nomeadamente, pessoal competente, devidamente treinado para o INEM. Resultado, neste momento, o INEM debate-se com uma enorme falta de pessoal a atual ministra, que pretendia resolver o problema em 60 dias, afinal de contas, passados estes meses todos, sucede esta tragédia. Mas este já é o terceiro presidente do INEM e parece que a única solução é demiti-lo, porque ele esqueceu de avisar os médicos e o pessoal do INEM de que tinha de prestar serviços mínimos. Isto é absolutamente inacreditável e a única solução é a demissão do presidente do INEM, que é a quarta demissão de presidentes do INEM nomeados por este governo. É absolutamente inacreditável. Aí já não é só a incompetência dos presidentes do INEM, é a incompetência da ministra, que não é capaz de escolher a pessoa adequada para estar à frente de um serviço tão importante para a saúde em Portugal. Mas e a ministra caindo? Resolve? Também não resolve, porque o problema é sobretudo de falta de pessoal do INEM. Mas uma coisa é certa, eu não estou a ver como é que, sendo demitido o quarto presidente do INEM,
a ministra se vai manter em funções. E eu também chamo a atenção para outra coisa. Por muito menos, mas mesmo muito menos, o PSD fartou-se de reclamar a demissão de ministros do PS. E agora parece que isso não funciona. Funcionava para o PS, mas há dois pesos e duas medidas. Agora, o pedido de demissão ou a assunção de responsabilidades não é agora do Governo e do Primeiro-Ministro e muito menos, ou melhor, não é do Governo e da Ministra, mas muito menos do Primeiro-Ministro. Portanto, é nisto que estamos. Claro que é necessário investir no INEM e aquilo que o Governo tem estado a fazer é dar dinheiro às empresas privadas de saúde. Ora, se o dinheiro, ainda agora deu 76 milhões a empresas privadas de saúde, por que é que não dá esse dinheiro para o INEM? Pois é. É uma pergunta que o povo português e os partidos da oposição lhe devem fazer. Por que é que esse dinheiro não foi para o INEM? Que era muito mais urgente, muito mais importante do que o desvio para onde ele foi. Os dinheiros públicos estão a subsidiar os privados. E deviam subsidiar serviços públicos, neste caso o INEM, que é um serviço essencialíssimo para a saúde em Portugal. É um salva-vidas. E, portanto, a Ministra da Saúde, face ao falhanço total, neste caso, devia demitir-se. É uma questão de assunção de responsabilidades e de honestidade. Ela veio dizer que assumiria responsabilidades, mas duvido muito que isso aconteça, que ela, é óbvio que ela, errando nos sucessivos presidentes do INEM, nomeadamente no atual, e tendo de os demitir, e provando-se que ela não dialogou como devia ter dialogado, porque dialogou tardiamente com os médicos do serviço do INEM e outros funcionários do INEM para acabar com a greve. Depois, quando dialogou, já era demasiado tarde. As mortes já tinham acontecido. Mas porquê é que não acordou antes e não dialogou antes e não resolveu o problema antes? A responsabilidade dela. Estas mortes, pelo menos politicamente, não estou a dizer que, sim, criminalmente, não, de modo nenhum, estou a dizer que politicamente devem-se a ela. E ao Governo que não soube negociar a tempo com o pessoal do INEM. Basicamente uma gestão ruim. Uma gestão errática para a saúde. Uma gestão incompetente. Tá? Numa palavra, uma gestão incompetente. E a Ministra já demonstrou a sua incompetência e o seu favorecimento dos privados. Podia citar nomes de pessoas ligadas a interesses privados que fazem que delineiam os programas para a saúde, e esses nomes ligados a interesses privados, nomeadamente a empresas privadas de saúde, é óbvio que aquilo que fazem é beneficiar as empresas para quem eles trabalham. E a Ministra não sabe libertar-se disso e tem este tipo de atitudes inconsequentes, incompetentes. Estamos Portanto, vendo uma... a solução lógica é realmente a demissão da Ministra. Estamos vendo uma privatização do serviço público de saúde. Aliás, este Governo quer na segurança interna, quer na administração interna, segurança interna, quer na saúde, está a revelar-se de uma incompetência atroz. Ok. Passemos para a crise da Madeira. Outra crise. Outra crise. Agora mas Governo Regional da Madeira. Vai fundo. Mas aí já é uma crise, já tem caráter... Ao contrário do que sucede com a Ministra da Saúde ou com a Ministra da Administração Interna, aí já há questões de natureza criminal. Porque Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional da Madeira, está indiciado pela prática de crimes. E todo o seu governo, ainda agora, todo o seu governo, ou praticamente todo o seu governo, está indiciado pela prática de crimes. Foram levantados processos de crime contra o governo. E o governo continua em funções como se nada sucedesse. É curioso como é que o PSD, anteriormente, com uma simples suspeita de crime relativamente a alguns ministros do PS, que, em alguns casos não se confirmaram até, os processos não houve confirmação. Agora, quando os processos crime contra o Governo Regional da Madeira, contra ministros do Governo Regional da Madeira,
do PSD, aí o PSD mantém-se mudo e quedo e não exige a demissão dessa gente, não exige a demissão de Miguel de Albuquerque. Dois pesos e duas medidas. Ele vai cair, obviamente. Em pouco tempo há já 3 eleições na Madeira, uma instabilidade enorme, porque a corrupção está instalada na Madeira. A corrupção, toda a gente sabe que a corrupção está instalada na Madeira, sabe que muitas vezes a corrupção não é investigada e não há condenados, porque precisamente a própria justiça na Madeira está frequentemente capturada pelo poder político regional. Os processos não andam, porque são capturados, a justiça está capturada pelo processo, pelo poder político regional, e mais, repare-se que para haver uma investigação a sério na Madeira, teve que ir a Polícia Judiciária do continente investigar, porque a Polícia Judiciária da Madeira não o fazia. As próprias polícias estão capturadas pelo Governo Regional. É tempo de o povo da Madeira e os partidos da oposição todos dizerem basta ao PSD. Exigirem a demissão de Miguel Albuquerque, do Governo Regional que é importante que o povo da Madeira se capacite que, efetivamente, tantos anos de poder do PSD transformaram o PSD num ocupante de todos do aparelho, não só legislativo, executivo, mas também do próprio aparelho judicial e policial que neste momento está a dominar. Isso é muito grave e, no fundo, revela que a democracia na Madeira tem muito, muito que se lhe diga. Bom, estamos vendo agora movimentos, encontros secretos. Eu queria a sua opinião sobre a participação da Rússia na resolução do conflito do Médio Oriente. Será que vamos conseguir a paz através da Rússia, Henrique? Estranhamente, isso pode acontecer. Recentemente, um ministro importante, o ministro das Relações Estratégicas de Israel, foi a Moscovo, secretamente. Isso não foi revelado pelo governo de Israel, mas só secretamente soube disso. Foi começar a negociar a paz na Palestina. Mas tudo isso tem um cinismo enorme por detrás dessas negociações. Porque por detrás dessas negociações há outras negociações, há outros acordos escondidos entre a China, entre a Rússia e Israel. É que Israel comprometeu-se a não mandar armas para a Ucrânia em troca do compromisso da Rússia de não permitir o atravessamento normal de armas do Irão para o Hezbollah através da Síria. E se neste momento o Hezbollah está em dificuldades e se o Hamas foi derrotado, como foi, de uma maneira trágica, a verdade, ou pelo menos a população palestiniana foi massacrada, não se sabe se o Hamas foi derrotado. Porque aquilo que se estima é que o número de militares do Hamas que foram mortos, em cerca de 40 mil, terão sido entre 10, no mínimo, a 15 mil, no máximo. Portanto, a derrota do Hamas foi uma derrota relativa. Agora, a verdade é que a população de Gaza está a ser objeto de um autêntico genocídio. Agora, isso, de certo modo, é consentido pela própria Rússia. Isso é um cinismo incrível nas relações internacionais. Isso é consentido na própria Rússia, que não permitiu que material de guerra passasse do Irão para o Hamas, nomeadamente através da Síria e através de outros canais. É natural que a Rússia consiga essa paz. Efetivamente, com a ascensão ao poder de Trump, certamente
as ligações de Trump a Putin são profundas e é perfeitamente natural que um acordo entre Trump e Putin force Netanyahu, e então aí Netanyahu é mesmo forçado. Não é que ele queira, porque ele também está a defender, Netanyahu não está a defender Israel. Netanyahu está a defender-se ele próprio. E sobretudo porque, repare-se, a demissão recente do ministro da Defesa, Galán, está mal explicada. Qual foi a principal razão da demissão de Galán? É que Galán exigia uma investigação profunda àquilo que sucedeu no dia 7 de outubro. E aquilo que sucedeu no dia 7 de outubro, há suspeitas muito fundadas que foi através de agentes provocadores enviados por Netanyahu, que foi Netanyahu quem provocou o próprio 7 de outubro para depois liquidar o Hamas. Isto é... Para ter um pretexto. Para ter um pretexto. Isto é os próprios israelitas, os próprios reféns, foram reféns em consequência de uma manobra de agentes provocadores enviados por Netanyahu. E é por isso que Netanyahu não quer que o processo vá para a frente, que seja investigado. E daí ter demitido, perdeu a confiança, diz que perdeu a confiança em Galán, perdeu a confiança por isso. Enfim. Bom, com essas, também ainda puxando o Trump, puxando mais um pouquinho, tem mais uma outra situação para a gente destrinchar aqui. Então, como é que fica a China em relação aos Estados Unidos de Trump? O que vai acontecer agora, depois do anúncio de todas o pacote de medidas do Trump, né, que ele diz que vai cumprir todas as promessas de campanha, inclusive taxar os produtos chineses. E agora? Bem, eu posso dizer que eventualmente Trump irá de vitória em vitória até a derrota final. E aquilo que vai suceder é que a China já está a antecipar-se às tarifas de Trump. A China, por exemplo, proibiu uma empresa que fabrica baterias na China e que fornece, que é a Skydio, e que fornece, e que é o maior fabricante de drones para fins militares nos Estados Unidos, e a China proibiu a exportação de drones para fornecer a Skydio e os drones militares dos Estados Unidos. De modo que os Estados Unidos vão se ver a braços com dificuldades de fabricarem drones com funções militares. Mas não só essas duas, essa empresa proibiu também mais duas empresas de fornecerem material estratégico também, quer a Taiwan, quer aos Estados Unidos. A China já se está a antecipar a isso. E a China já está a mostrar com isso que vai retaliar com firmeza a qualquer tentativa de Trump, que vai levar a cabo, tem de o fazer, de aumentar as tarifas aduaneiras, particularmente para a China e depois para a Europa. Claro que relativamente à Europa até é uma coisa que provavelmente muitos ouvintes perguntarão. Então e Portugal também sofre com isso? Sofre e não é pouco. Sofre e não é pouco. Portugal exporta muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o quinto país que importa bens de Portugal. E, curiosamente, os portugueses não sabem, mas grande parte das exportações para os Estados Unidos são de medicamentos portugueses. E os medicamentos portugueses vão ser altamente taxados. E Portugal, a indústria farmacêutica em Portugal, vai se ressentir com isso. Também são combustíveis e máquinas e material de transporte. Tudo isso também vai sofrer. Sobretudo as máquinas e material de transporte que há alternativas para o seu fabrico nos Estados Unidos, vão sofrer muito com as taxas aduaneiras que vierem a ser lançadas. Mas isso tem a ver também com as nomeações, com as escolhas que o Trump tem feito? Tem a ver Explica para a gente. Tem a ver com as nomeações. Claro que nós sabemos que agora,
o secretário Kennedy. o secretário da Saúde, o Kennedy, que é completamente negacionista das vacinas e tudo isso, claro que vai ser uma tragédia para a saúde americana. Neste momento a saúde americana é caríssima para o governo americano e altamente ineficiente. Depois, aparecem indivíduos como o Elon Musk. Põe o Elon Musk nessa história. Bem, o Elon Musk está lá. Ele não é verdadeiramente um ministro, não está no poder, mas é um conselheiro do poder, é o estratega do poder. Ele promete, nomeadamente, diminuir os gastos da administração pública americana, que são colossais. A dívida pública americana é absolutamente astronómica. Pelo menos de 130% do PIB. Imagine-se, isso era completamente, na Europa era completamente insustentável. E Elon Musk está a prometer baixar a dívida pública substancialmente. Claro que ele começa pelo pessoal, pelos serviços públicos. Isso tem uma grande vantagem para ele e para o grande poder económico americano. É que eles ficam livres de qualquer controle. Neste momento, por exemplo, existem produtos da América que são vendidos e que deviam estar sob controle da FDA, da organização americana que controla o medicamento, e eles não controlam nada. As pessoas morrem e eles não controlam nada. Se não for denunciados que é pelo uso de uma substância tal e tal e tal, são pessoas, dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas que vão morrendo e a FDA não faz nada. Porque a FDA, o controle da FDA é apenas a posteriori. Primeiro morre-se e depois vai brigar. E depois é que se vai apurar de que é que se morre. É isso que sucede nos Estados Unidos. E eles querem que isso seja alargado. O Elon Musk e o grande poder económico dos Estados Unidos, há uma pequena percentagem da população da América, 1%, nem 1%, que detém só menos de 1% tem cerca de um quarto, ou mais ainda do que um quarto, de toda a riqueza dos Estados Unidos. Veja-se as desigualdades enormes que se foram criando, entretanto. E aquilo que eles querem é baixar os impostos. Isto é, eles querem pagar cada vez mais, eles estão no poder para administrarem os próprios interesses. Eles querem baixar os impostos. Mas devo-se dizer, e para os portugueses, para esses portugueses que apontam para a baixa dos impostos, eu devo dizer-lhes que os Estados Unidos, até há não muito tempo, tiveram impostos na média de cerca de 40% dos lucros das empresas. Agora tem 21%. Mas aquilo que eles fizeram não foi aumentar o investimento. Aquilo que eles fizeram foi de aumentar de 30% para 60% a fuga ao fisco e a colocação dos lucros em paraísos fiscais. A colocação dos lucros em paraísos fiscais dobrou depois que Trump decidiu baixar, no seu primeiro mandato, decidiu baixar os impostos sobre as empresas para um máximo de 21%. Dobrou, passou de 30% para uma média de 60%. É da vidinha deles, desses tubarões extremamente perigosos, porque eles dominam a chamada inteligência artificial e, dominando a inteligência artificial, dominam o mundo. E eles estão a tratar de dominar o mundo e a concentrar em si cada poder. Os Estados Unidos não são mais uma democracia, são uma plutocracia que assume características ridículas, porque é completamente impensável. Aqui na Europa, nós não imaginamos que o indivíduo criminalmente condenado, como Trump, condenado em 32 processos, fosse presidente, mesmo nos Estados Unidos, uma pessoa, um cidadão comum condenado num processo, é marginalizado. Mas não, no que toca a Trump, ele foi eleito presidente. E agora, tem um indivíduo, Matt Gaetz, que é um advogado, que está indiciado pela prática de pedofilia, de consumo de drogas, de inúmeros crimes. Ele foi nomeado Ministro da Justiça. Notável.
absolutamente notável. Um criminoso foi nomeado Ministro da Justiça dos Estados Unidos. É isto. É este o ponto a que chegaram os Estados Unidos, a que baixaram os Estados Unidos. E isso merece uma reflexão para a Europa. Dificilmente os Estados Unidos refletirão, porque são os Elon Musk e semelhantes que controlam as mentalidades nos Estados Unidos através do controle da informação. Através de difusão de notícias falsas, de factos falsos, de mentiras descaradas, do insulto, da violência verbal, de tudo aquilo que é mais asqueroso. A palavra é asqueroso no comportamento de um político que deve ser responsável, deve ser honesto e deve defender o interesse público acima de tudo. É exatamente o contrário disso que está a suceder com Trump nos Estados Unidos. Quem está no poder são criminosos, quem está no poder são indivíduos que defendem interesses próprios e não o interesse do povo americano. Bom, e nesse tempo de pós-verdade, nós temos também que isso resvala para o Brasil, porque nós tivemos eleições que foram também plenas de mentiras, de fake news, enfim, sites que se especializaram em difundir mentiras e apitos de cachorro, incitando a população a tomar poder, que não iam aceitar. Quer dizer, tivemos um período de 4 anos, na verdade um pouco anterior, em que o governo passava o tempo todo incitando a população. Bom, ontem, nós estamos hoje no dia 14, e nós tivemos uma explosão na frente do Supremo Tribunal. Sim, uma explosão causada pela mesma pessoa que passou o dia frequentando a Câmara dos Deputados, que se insurge contra a justiça porque o seu líder máximo está com o processo correndo, né, a meu ver, muito devagar, mas está correndo, ameaçado de já estar inelegível. E, enfim, já tem gente cumprindo pena e ainda vamos pegar aqueles que foram os tubarões, aqueles mandantes, né, que passaram o tempo todo soltando apitos de cachorro e muito mais, incitando diretamente a população contra os 3 poderes no Brasil. Enfim, temos então uma pessoa que fala que temos um lobo solitário. Lobo solitário nós vamos ver agora, mas eu acho que o grande risco que nós temos, e eu gostaria de ouvir Henrique falando sobre isso, é que há um movimento pela anistia de Bolsonaro. Não podemos compactuar com essa ideia. Já tivemos experiências no Brasil várias, sempre o Brasil é do acordo, vamos acalmar, não vamos confrontar, vamos anistiar, a pessoa tem uma nova chance, nunca aconteceu. Tivemos com Juscelino Kubitschek, só para ser mais recente, tivemos Capitão Burnier, que mais tarde foi promovido, virou um artífice do golpe de 64. Tivemos Castelo Branco, que foi promovido a general pelo próprio Juscelino, que dizia, ele não gosta de mim, mas ele é um bom militar, vamos promovê-lo. Foi promovido, golpe de 64. Estava ele lá, né? E assim, várias vezes isso aconteceu. Bolsonaro foi condenado por explodir um quartel, porque por ter planos de explodir um quartel, foi, deixa, vamos passá-lo para a reserva, tudo bem. Começa uma carreira política e o que dá? Tá ele envolvido num golpe de Estado, tentado, felizmente não conseguido. Agora vem um pedido de anistia dizendo, não, foi só uma tentativa de golpe. Só que na nossa lei, tentativa é golpe, porque se ele tivesse logrado êxito, não estaríamos podendo falar sobre isso. Henrique, o que significa esse lobo solitário e o que você vê de risco para nós se houver anistia, se for negociada essa anistia que o Lira está tentando? Não há lobos solitários, uma política brasileira disse isso, não há lobos solitários, ele tem gente à volta dele. Até porque entrou no Supremo Tribunal e esteve lá dentro. Não foi... Entrou na Câmara.
entrou na Câmara dos Deputados, esteve lá, entrou no Supremo Tribunal, e para entrar no Supremo Tribunal ou na Câmara dos Deputados, eu já estive num sítio e noutro. E não é fácil. Tínhamos que ter a autorização de alguém importante no Supremo Tribunal ou no Congresso dos Deputados. Agora, quem é? Isso deve ser investigado. E a amnistia, repare-se, as amnistias no Brasil deram mal. Mas nós temos o exemplo na Europa do que deram as amnistias em Espanha. Em Portugal, efetivamente, as coisas não houve grandes condenações. Houve algumas condenações, mas não foram pesadas. Mas houve condenações. Houve condenações. A amnistia não houve um passar de pano limpo. Houve condenações. Algumas, poucas e fracas, mas houve. Agora, em Espanha que não houve. O regime democrático começou a ser instituído em 76. Logo em 77 houve tentativas de golpe. 78, 80 particularmente, em 80, houve uma insubordinação por parte de Torres Rojo, que era comandante da maior divisão militar de Espanha, a divisão Brunete, que era a mais poderosa divisão militar do Exército da Terra espanhol. E Torres Rojo acabou, mais os seus cúmplices, sabia-se perfeitamente quem eram os seus cúmplices, acabou por se fazer uma amnistia não legal. Não se publicou amnistia nenhuma. Pura e simplesmente fez-se ele foi destituído do comandante da divisão Brunete e foi mandado para a Corunha. E outros foram colocados fora dos seus lugares. Isto é, foram para lugares sem importância. Mas não foram julgados nem punidos. O que é que isso deu? Isto em janeiro de 1980. Foi o golpe de Torres Rojo. Em fevereiro, 23 de fevereiro de 1981, Tequero Molina, um coronel da Guarda Civil, juntamente com 2 generais, particularmente o general Milanes del Bosch, comandante da 3ª Região Militar. A 3ª Região Militar é a Região Militar de Valência. Fizeram um golpe de Estado, ou tentaram um golpe de Estado, e Tequero Molina entrou no Parlamento de pistola em punho e obrigou os parlamentares a deitarem-se. Houve só 3 parlamentares que não se deitaram. Foi Santiago Carrillo, do Partido Comunista, foi um general que estava a suportar o governo e foi o ex-presidente do governo, Adolfo Suárez, que não se deitaram. Estiveram ali e desafiaram Milanes del Bosch. O golpe falhou e Milanes del Bosch foi julgado e foi condenado. Tequero Molina julgado e condenado também, e outros cúmplices também julgados e condenados. Nunca mais houve qualquer tentativa de golpe de Estado em Espanha. O Exército, as Forças Armadas, de modo geral, foram limpas. Todos aqueles ostensivamente franquistas, porque houve muitos franquistas que continuaram lá dentro, mas com receio não se manifestaram, porque os ostensivamente franquistas e favoráveis a um golpe de Estado, esses foram julgados e condenados. No Brasil, sucederá a mesma coisa. Se aqueles que foram os autores da tentativa de golpe do 8 de janeiro, se eles não forem julgados e condenados, se Bolsonaro, que foi o cabeça dessa tentativa de golpe, não for julgado, não condenado, pois a democracia brasileira que se cuide. Porque Bolsonaro e os seus apoiantes, nomeadamente os seus apoiantes que continuam nas Forças Armadas. É importante limpar-se as Forças Armadas e os serviços secretos, porque enquanto isso não suceder, não há verdadeira democracia. A democracia está sempre em perigo no Brasil. A amnistia é a última coisa que deve acontecer para a saúde da democracia brasileira. Se houver amnistia,
a democracia brasileira continuará sempre sob perigo e continuará doente. A amnistia é a garantia de que haverá prevenção especial. Esses indivíduos que foram condenados não voltarão a fazer o mesmo. E prevenção geral. Outros que quiserem fazer outras coisas semelhantes não o farão porque saberão que serão julgados e condenados. Portanto, com os rigores da lei. Por uma questão de prevenção geral e prevenção especial, amnistia, não. Decididamente, não. É a democracia, é o povo brasileiro, é o Estado brasileiro que deve ser defendido. E esperamos que Lula e o Supremo Tribunal Federal os partidos até do centro, que muitas vezes vão nesse canto das sereias, sabemos, na Odisseia o canto das sereias servia para matar os marinheiros, o canto das sereias da amnistia, dos deputados favoráveis à amnistia, serve para matar a democracia brasileira. É muito importante que você diga isso, porque se passa para a população que é assim um bando de gente só que se excedeu um pouquinho e que foi se manifestar livremente pela democracia, que agora, inclusive, Bolsonaro escreve um artigo que aceitem a democracia. Ele, que passou todo o tempo sempre agredindo, ameaçando a democracia. E tu a falaste há pouco no arrebentamento de um quartel, mas não foi só isso. Não. É que ele tinha planos para envenenar a água que fornece a população. Sim. Não nos esquecemos disso. O próprio presidente Geisel, o general Ernesto Geisel, chegou a falar no seu livro de memórias que o Bolsonaro era um perigo porque ele era uma pessoa... E Geisel era um fascista, foi um dos momentos mais terríveis da ditadura brasileira. Pois é, ele próprio vê. Ele próprio via Bolsonaro reconhece como um perigo. Como um perigo. E nós temos na nossa história famílias inteiras de militares, por exemplo, da família Etchegóin, que se especializam em golpes ao longo das suas... Cada um tem um papel no golpe na sua geração. É uma coisa impressionante. Então, eu peço desculpa por ter me excedido, falado um pouco mais, mas nós estamos num momento de fragilidade muito grande. E eu peço, se é que posso, minha voz pode chegar a alguém, anistia não. Democracia sempre abaixo fascismo. Henrique, palavras finais. Eu agradeço a tua sentida, porque o teu coração, tu estás em Portugal, mas o teu coração continua no Brasil. Está bem ele. Sou brasileira. A tua sentida declaração de amor à democracia e ao povo brasileiro é excelente e eu agradeço a todos os nossos espectadores o terem-nos escutado e espero que as tuas palavras, e de certo modo as minhas, sejam também ouvidas pelo povo brasileiro. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e pedimos a você mais uma vez que esteja conosco no próximo programa Política Impura pela Rádio Transforma, revista em comunidade, e que curta, compartilhe e ajude a gente a difundir o nosso trabalho. Precisamos da sua ajuda. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.